Ao discursar para formandos da USP, o ministro do Supremo Tribunal Federal, Alexandre de Moraes, disse achar ter feito o que tinha que fazer. Isso horas depois de decidir que o ex-presidente Jair Bolsonaro deveria ser transferido para Papudinha. Vamos ver. Mas eu me contive hoje, né? Acho que hoje eu já fiz o que eu tinha que fazer. Bom, Carla, é isso, né? O ministro Alexandre de Moraes aí na formatura ontem na USP, trazendo que na avaliação do ministro ele fez o que tinha que fazer. Diego, a gente está vivendo um momento em que a gente tem o dever até aqui, nós, né, de cobrar até um pouco uma certa postura das autoridades. O Supremo Tribunal Federal e hoje o editorial da Folha de São Paulo fala especificamente do ministro Dias Toffoli e a questão do caso Master, mas o ministro Alexandre de Moraes, que também está né, nesse caso Master também, aí em relação à esposa dele, enfim, né, que tinha alguns contratos com o Master e outros assuntos, acabou colocando o Supremo Tribunal Federal, e a gente tem falado aqui essa semana, numa situação de desconforto, e alguns integrantes da corte reconhecem isso. E aí, o que acontece, né? Quando você pensa assim, os ministros do Supremo, e é bom que se diga, é comum que eles façam palestras, muitos deles dão aulas, alguns têm, inclusive, instituições de ensino. Então, é um papel que os ministros do Supremo, né, em tribunas, seja em formaturas ou em aulas magnas, enfim, etc., é comum até a gente ver alguns ministros do Supremo se manifestando em eventos assim, né, em palestras, em aulas, etc. Só que a gente vive um momento extremamente politizado, conturbado, e a gente fala muito sobre isso aqui, né, Diego, a seriedade dos assuntos que nós estamos tratando. E aí eu acho que o ministro deveria redobrar um pouco a sua atenção nesse sentido, porque qualquer comentário mais descontraído, brincadeira, no momento em que ele tinha, né, nesse caso, especificamente dizendo sobre ontem, acabado de efetuar a transferência do ex-presidente Jair Bolsonaro para o complexo da Papude, ali na Papudinha, acaba, evidentemente, você vê, né, nas manifestações aí, gente comemorando. Na minha avaliação, não cabe a nenhuma autoridade, e aí eu não especifico apenas só o ministro Alexandre de Moraes, eu acho que não cabe às autoridades descontração com situações muito sérias, né? E nesse caso, a gente tem uma situação que eu acho que tem que ser tratada um pouquinho, com mais um pouquinho de liturgia do cargo, digamos assim, né? Então, aí eu acabo achando que o ministro Alexandre de Moraes dá munição aos apoiadores do ex-presidente Jair Bolsonaro no discurso, como o professor estava colocando aqui, esse discurso e essa narrativa que eles vão continuar encontrando e repetindo. Então, quando o ministro vai lá e faz uma passagem um pouco mais descontraída numa aula dessa, num dia em que o Bolsonaro é transferido, obviamente as coisas vão ser ligadas, esse vídeo está circulando, os bolsonaristas estão espalhando, mostrando. E aí, quando a gente pensa nas instituições brasileiras, eu acho que a gente tem que ter um pouco mais de cautela e postura em situações desse tipo. Então, eu acho que assim, o ministro, ele nos autos, inclusive eu li a decisão inteira dele ontem, a decisão é super bem fundamentada, como eu disse, ela mostra que inclusive as intenções do ministro ali na decisão, as intenções são justamente para diminuírem qualquer desconfiança de que há maus tratos ao ex-presidente Jair Bolsonaro, mostrando que ele vai ter ainda um conforto maior, ou seja, e ele mostra ali na decisão que é longa, tem 36 páginas, ele se atém a isso. E aí, nessas horas, é o que eu acho que a gente tem que querer e desejar dos ministros, das autoridades da Suprema Corte como um todo, que eles falem nos autos e que quando falarem, né, publicamente, tenham cautela para não politizar ainda mais as situações que já são, por si só, extremamente politizadas.